Estamos de volta com mulheres para aprender o tradicional bolo de noiva com esta maravilhosa. Você tá bem, Ana? Bem. Tudo jóia. Ana Mimosa tá com a gente. Essa lindeza que vai explicar um pouquinho sobre a história também desse bolo, que tá carregado de grandes tradições e histórias interessantes, né? Que dá pra gente conversando ao longo da receita, né, Ana? Dá sim. A gente só vai fazer barulhinho um pouquinho no começo e depois dá pra gente continuar fazendo o bolo e conversando, contando toda a história dele. É, pra quem não conhece ainda, né? Mas eu já adianto que lá em Recife, se você vai pro aniversário, pra um casamento e não tem bolo de noiva, o convidado vai sair falando da festa. Mentira! Vai falar mal É obrigatória essa receita? Obrigatória. Todo aniversário. Aniversário? Aniversário também, batizado, casamento. Mas Principalmente o bolo casamento. de noiva? Principalmente casamento, porque a tradição começou nos casamentos. Claro. Então, se você vai para um casamento em Recife e não tem bolo de noiva, vai sair falando mal da festa. Mas o povo não come outro sabor de bolo? Não. Pode até ter outro bolo para depois ser servido, fatiado, mas a tradição é o bolo de noiva. Que legal, eu não sabia disso. E ainda tem uma tradição muito legal, que quando você casa, geralmente são bolos com andares, então o último andar do bolo, os noivos levam, congelam e comem ele quando fazem 1 ano de casada. Um ano depois eles descongelam o bolo. E pode guardar tudo isso? Pode guardar tudo isso. Descongela 1 ano depois e ele ainda fica mais saboroso. Por quê? Daí tem tipo uma prosperidade envolvida aí, Sim, uma união do casal. Uma união do casal para comemorar essa Legal! Bacana, gostei. Bem Tem mais legal. História que a gente vai contando ao longo Vamos da falando. receita. Enquanto isso, você anota os ingredientes para aprender a fazer o legítimo bolo de noiva. Até porque se for fazer uma festa lá em Pernambuco algum dia desses, pelo amor de Deus, tem que fazer o bolo de noiva. Bora lá, gente. O que você vai precisar para esse bolo? 250 gramas de açúcar refinado ou cristal, 325 gramas de manteiga ou margarina, 4 ovos, 250 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de chocolate em pó, 50%, 50 gramas de cacau em pó, aí é o 100%, né? Uma colher de sopa de fermento químico. Vai vinho nesse bolo, viu, gente? Ó, 250 ml de vinho suave. 200 gramas de uvas passas, 200 gramas de frutas cristalizadas, 400 gramas de ameixa sem caroço, por favor. De preferência, uma xícara de chá de água e uma xícara de chá de açúcar. Pronto, Ana, já temos todos os ingredientes. Bom, vamos começar batendo o açúcar e a manteiga na batedeira. É o único momento de barulho que a gente vai fazer, então vou passar pro lado aqui da batedeira. O açúcar é esse aqui, né? Esse aqui. Aí vai bater até ficar bem clarinho. Até ficar clarinho. É o único momento que a gente precisa. Essa receita, ela tá toda fracionada, porque as proporções de um bolo de noiva lá em Pernambuco são gigantescas. Eu lembro que na minha família, quando tinha festa, a gente batia a massa do bolo numa bacia. Sabe aquelas bacias de lavar roupa? Sei! Umas bacias gigantescas e a gente usava aquela batedeira na mão mesmo. Para poder bater a massa toda, porque eram bolos absurdos de grandes. Pra festa inteira, né? Então os buffets lá já sabem. Já sabem. Até tem outros sabores para oferecer, mas o bolo de noiva é obrigatório. Hoje em dia, acho que dá para ir falando. Dá, eu já fui para Recife para fazer bolo de casamento de primos meus. Como confeiteira da família, eu vou para lá para aproveitar a festa e fazer bolo. Então, muita gente, o pessoal mais novo pede bolos diferentes, mas sempre tem a tradição da família tem que ter pelo menos um bolo de noiva na mesa. Até porque a expectativa, pelo jeito, já é essa, né? A pessoa vai pra festa pra comer um pedaço de bolo de noiva. Que só se come nesses momentos. Eu fiz o casamento do meu primo há 2 anos atrás, que a minha filha foi a Daninha. A mãe dele, ele não queria, a mãe dele falou, não, vai ter que ter. Tá. Vai ter que ter o bolo de noiva, porque senão eu não vou pro casamento. Como assim você vai casar e não vai ter bolo de noiva? Então, gente, olha que tradição interessante. Agora é bacana porque a massa dele é bem escura e muitas vezes ele tem a glacê no bolo todo, do lado de fora. Ele se apresenta como um bolo branco. Aí quando a pessoa corta, a massa E é uma massa densa. Ele não é um bolo fofinho, macio, ele é pesado. Porque ele é manteigadão, né? Ele é super amanteigado, ele vai o vinho. A ameixa a gente coloca em forma de doce. A gente faz um doce da ameixa, então vai a ameixa inteira, que também está banhada no vinho. A gente vai passar pelo passo a passo, então ele é um bolo denso, mas é maravilhoso.
E Tem de um onde sabor. vem, será, essa tradição, hein? Você Então, sabe quanto tempo existe? Eu já pesquisei e a ideia, algumas histórias contam que desde a época que a família real chegou e que veio os primeiros confeiteiros, trouxeram bolos de vários países e veio o bolo inglês, que é um bolo com frutas, era um bolo mais rico. Então foi se mudando, esse tipo de bolo era muito utilizado em ocasiões especiais. E realmente o bolo inglês também tem esse peso, né? E também é amanteigadão, assim. Legal, Não, gente. aqui Quanta já história. O bate até ficar bem branquinho assim. Bem branquinho. E aí acabou se tornando um bolo para ocasiões especiais, porque é um bolo que naquela época não saía tão... Vamos trocar de lugar de novo. Não saía tão barato. Não era um bolo muito acessível. Então ele só era usado em ocasiões especiais, por exemplo, o casamento. Entendi. Por ele ser caro, ele se tornou mais caro também porque tradicionalmente a receita é com vinho do Porto. Então, com o passar do tempo, foi se procurando opções de baratear essa receita, então se trocou pelo vinho de mesa. Tá. Aí passou do vinho tinto para vinho moscatel. Você encontra receitas usando vinho tinto, vinho moscatel. Aí veio o vinho de mesa. É aquele vinho doce, né? O vinho doce, que não é tão caro, super acessível. Pode ser com Mas mesmo assim, uma forma de baratear a receita, tem gente que a quantidade do vinho divide, metade de vinho, metade de refrigerante de cola. Tá. Que também mantém aquela coloração escura, é mais adocicado. Então Sim. é comum também você encontrar algumas receitas de lá do Nordeste, o pessoal dividindo o vinho com a cola, Entendi. o refrigerante de cola. Mas é basicamente uma opção de baratear ainda mais a receita. Esse é aquele momento que a gente acha que a receita deu errado, né? É. Eita, a Ana falou pra botar o ovo junto com a manteiga, que não rolou. Não. Parece que... Mas é assim mesmo, parece que talhou. É. Eu vou passar pro outro bolo aqui. Pra Só gente para ver. misturar aqui, para não... Os ovos não precisa bater na batedeira, não, né? Não precisa. Na verdade, esse bolo originalmente nem se usava batedeira, né? Porque ele é um bolo super antigo. A gente usa para facilitar a Acelerar. homogeneização. Processo. Mas aqui... Depois a farinha vem e resolve tudo isso. a farinha vem, ele fica lindo, bonito. E ele ainda tem um detalhe, ele é um bolo que ele não precisa ficar fofo. Se ele ficar como a gente chama um bolo embatumado, solado, ele tá ótimo. Porque essa é a intenção. Nem o compromisso com a maciez a gente tem. É um bolo tranquilo de fazer. É um bolo tranquilo. Então aqui, eu só homogeneizei bem. Quem quiser usar a batedeira pode usar, mas não tem necessidade nenhuma. Tá. Lembrando que a gente fazia um bacião com... 5 fuês ao mesmo a tempo. minha lembrança de infância. Aí agora a gente vai colocar os secos, que é a farinha de trigo. E porque eu misturo, a receita pede 100 gramas de cacau. Eu gosto de misturar com chocolate 50%, unicamente porque o cacau ele tem um agente secante. Então eu acho que quando você coloca a quantidade toda de cacau, ele tende a absorver a umidade do bolo. Fica muito E seco? o bolo fica seco. Então eu achei isso aqui realmente é um toque pessoal, né? Mudar a quantidade de cacau pela... Dividir cacau e chocolate 50%. Tá. Quem quiser usar também só o 50%, não altera o sabor em nada. E eu acho que... Incorpora tudo. Sim, vamos mexer aqui. E a massa é basicamente isso. A massa é basicamente isso. Só misturar e tá pronto. Vamos misturar. Deixa eu pegar aqui. Você já deixou a forma já Já deixei a forma untada. com o desmoldante, você passou, né? Já. Ó, fica essa maçaroca mais calma, gente. Vai entrar líquido, que é o vinho. Agora entra a parte das frutas e o vinho. A receita pede a quantidade de ameixa que a gente vai dividir em duas. Metade dessa ameixa eu deixei ela embebida em metade do vinho. Vamos dividir em dois, a ameixa e o vinho. Metade da ameixa eu deixei 24 horas para ela ficar bem molinha, porque ela vai entrar inteira aqui na massa. Então ela tem que estar molinha, desmanchando. E a outra metade a gente vai levar para o fogo, a ameixa, o açúcar e a água para fazer um doce de ameixa. Ah, tá bom. Vou deixar aqui na panelinha. Isso. Já deixa pra ir Já cozinhando, deixa então. pra ele cozinhando aqui.
Então você faz um doce de ameixa doce também. de ameixa. Agora eu achei interessante essa questão do vinho, né? Porque a gente tem uma gravidinha aqui no estúdio e eu Sim. vi que você trouxe um bolo feito especialmente para ela, sem o vinho. Sem então o a gente vinho. tem essa opção também para quem não usa nada de teor alcoólico em receita. Sim. Você colocou o que no lugar do vinho? Nesse caso, eu substituí todo o volume do vinho pelo refrigerante de cola. Ah, e o suco de uva não daria certo? Também daria para usar o suco de uva. Hum. Mas aí eu quis, como a gente tem essa história da mistura do vinho com o refrigerante de cola, eu disse, então vamos fazer ele só com o refrigerante. Entendi. Mas você pode substituir pelo suco de uva. De preferência, aquele suco de uva integral, aquele concentrado. Pode aumentar? Pode aumentar. Obrigada. Então, o suco de uva integral o mesmo. integral, aquele mais concentrado, Tá. para ter aquele sabor mais presente de uva. Tá Agora certo. eu vou adicionar a ameixa que tá com o meu vinho. Ó, a mão tá limpa, mas ó, ela tá bem, se você Tá apertar, molinha. ela vai Desmanchar. desmanchar, porque ela tá, eu deixei desde ontem aqui no vinho. E tipo, Ana, vai ter pedaço de ameixa no bolo? Vai ter pedaço de ameixa e faz toda a diferença. Nossa, eu tô achando que essa massa vai ficar uma delícia. É Com essa estranho. ameixa no meio. Quando a gente começa a falar do sabor do bolo, você fica assim, nossa, mas que estranho, ameixa, vinho, chocolate. Mas precisa provar, gente, é um sabor único e você só encontra lá no Nordeste. Ou quem sabe fazer, né? Por que não, né, gente? Trazer um Então. pouquinho dessa tradição maravilhosa pra cá também. Misturei. Nossa, que massa aromática. O cheiro. Um cheiro No bom. forno, o cheiro que fica em casa, a cozinha fica perfumadíssima. Gente, é sério, é uma das massas mais cheirosas que eu já tive a oportunidade de conhecer aqui no programa. Incrível. Outra coisa que eu gosto de fazer, a quantidade de uva passa e fruta cristalizada, como já tem a ameixa, eu não coloco ela toda inteira. Parte dela eu processo, porque senão a gente vai começar a sentir muito. Então, eu processo uma parte. Coloca menorzinho. Isso. E aí aqui eu coloco só mais um pouquinho pra gente saber que tem a uva passa e a fruta cristalizada. Tá. Mas eu não gosto de colocar ela toda inteira. Gosto Senão de fica dar- roubando muito a cena. É, e eu gosto Né? de dar essa processadinha justamente pra não ter tanta presença de textura na boca. Vai usar pra decorar no Não, final? essa eu vou. Vai, né? Vou. Eu vou deixar aqui. Obrigada. Para finalizar, Rê, agora eu vou pôr o fermento e o restante do nosso vinho. Metade a gente deixou as uvas banhadas e a outra metade a gente reservou aqui. Então, Então é um bolo que requer o planejamento de você deixar 24 horas 24 a ameixa horas. hidratando nesse vinho. tem gente que gosta de deixar até a uva passa junto também hidratando. Eu prefiro deixar só a ameixa e processar as frutinhas. E ele vai bastante líquido até, né? Vai. Então não vai ficar tão pesado. Não. É uma receita aparentemente estranha, mas é bem saborosa. Interessante demais. E aqui tá pronto. E só de saber dessa história, né? Já traz essa riqueza cultural do Nordeste aqui pertinho da gente E também. se você for convidada para um casamento lá no Nordeste, Você vai comer esse bolo. vai comer esse bolo. Se não comer, pode falar mal do casamento. Tá autorizada Ai, a que falar dó, mal gente. do casamento. Como assim, um casamento sem bolo de noiva? A banda tava ótima, a noiva tava linda, Tava a festa linda. tava animada, mas não tinha o bolo de noiva, gente. Mas Aí... é assim mesmo que a gente fala, nossa, a decoração tava linda, tava tudo lindo. Mas você acredita que ela não serviu o bolo de noiva? Você Ai, que acredita? barato. Ali no café da manhã, todo mundo conversando sobre o casamento, o papo é sempre esse. Na minha Muito mãe é bom. assim, minha mãe mora lá em Recife ainda e toda vez que ela vai para um casamento, ela sempre depois me fala, você acredita que não teve bolo de noiva? E rende bastante essa Rende massa, pelo que eu tô bastante. vendo. Isso só Ele cresce muito na forma? cresce, então eu não vou Não vai subir. colocar tudo aí, você vai colocar o restante em outra forma? Em ou outra vai pôr? forma. Na verdade, vou deixar separadinho, mas eu tenho também vários tamanhos, tipo aquele da mesa da Pamela. Ai, que bonitinho. Pequenininho. Dá pra fazer um menorzinho também. pra Então o fazer. restante vai pra outra forma. Vai para outra forma. Tempo de forno. Tempo de forno. Aí vem a questão, dependendo do tamanho, esse tamanho que a gente fez, ele fica 1 hora.
Os bolos de noiva, tradicionalmente, são bolos gigantescos. Então, tem bolo que vai mais de 2 horas de forno. Põe hora nisso. Põe hora nisso. E ele é um bolo que saiu, ele tá pronto. Eu não vou cortar para fazer camada de recheio, não. É como se o recheio já estivesse na massa, que é o doce vai da cobrir. ameixa. Só cobrir. Só cobrir. Tá então, bom. esse vai pro forno, 180 graus, 1 horinha. 1 horinha depois, ele vai Uma ficar horinha bonito depois. assim. Olha lá. É. Temos um aqui já. Nossa, o cheiro disso aqui tá tão bom. Não, o cheiro é ótimo. Essa ameixa fervendo. Vamos Leva lá pro desenformar. forno pra gente, Ivo. Vamos desenformar ele aqui. Olha lá que lindo. E eu já trouxe o glacê pronto, mas é super simples, o glacê mármore, que hoje em dia a gente não usa mais a clara de ovos, né? Por contaminação, enfim. Então hoje em dia a gente faz o glacê com aquele açúcar de confeiteiro, limão e gordura vegetal. Tá. Você bate o suco do limão com a gordura vegetal e depois vai adicionando o glacê, como é que se diz? O açúcar, né? Até dar o ponto que você quer. Quem quiser, ele pode ser trabalhado em bico, para você fazer toda a decoração bonitinha, então ele fica mais líquido. Como eu não vou fazer assim, eu vou fazer ele liso, então eu deixei ele um pouco mais consistente. Mais durinho. E eu só vou fazer a parte de cima, porque a intenção é que todo mundo conheça como realmente é o bolo de noiva. Mas normalmente, num casamento, você vai encontrar ele todo coberto. Tá. Por glacê ou por pasta americana. E assim, lá no Nordeste, normalmente é glacê. Se você cobrir com pasta americana, ainda vão falar. É bolo de noiva, mas você acredita que cobriram com pasta americana? O pessoal é tradicional. É tradicional. Não vem inovar na história não, que a gente não quer, não é isso? Você acredita que o bolo de noiva era coberto com pasta americana? Ai, que legal. Eu quero a galera de Recife aqui, quero o pessoal de Pernambuco todo falando aqui no nosso @Gazeta Mulheres. Como é que é a tradição aí? Você já falou mal de casamento quando não teve bolo de noiva? Você já foi em algum casamento que não tinha, fizeram esse sacrilégio? Gente, não Eu pode. achando uma barata essa história, Ana. Não pode. Mas é assim, a pessoa real. pode querer escolher um outro bolo que ela Pode. gosta, de repente uma receita de família, alguma tradição, mas pelo menos um bolo que seja menor. Tem que ter o Tem bolo que de ter. noiva. Porque será que dá azar? História, tem que trazer prosperidade. Então, pra que correr o risco, Eu né? também acho. Pra Pra que que arriscar? correr? Pra que arriscar, né? Então eu só vou deixar Será lisinho. que dá azar pros noivos, então? É, Quando não tem bolo de noiva? Dá medo, né? Eu vou ser bem sincera. Ah. Meu primeiro casamento foi há muitos anos atrás. Eu casei lá em Recife. Teve um bolo de noiva gigantesco. Eu só posso dizer que eu não cheguei nem a comer o bolo de comemoração de 1 ano. Ah lá! Acabou antes. Ah lá! Acabou antes de um ano. Eu comi o bolo de 1 ano com meus pais. Eu descongelei, comi você com meus descongelou. pais e comemorei que estava separada. Entendi. A parte de cima do bolo foi pro descasamento. Foi pro descasamento. Amei essa história. Comemorei de alguma forma, né? Alguma coisa eu tava comemorando. Ai, meu Deus! E aí no segundo? Desculpa, amor. No segundo, tá tudo certo? No segundo tá tudo ótimo. Tô Teve filha- bolo de noiva? Não, não teve. Eu já fiz um bolo de nozes. Você casou aqui em São Eu Paulo? casei aqui em São Paulo. Ah, então pronto. Casei aqui em São Senão Paulo. eu ia falar, ó, não tornada não, Não. mas falaram mal do seu casamento. Então, minha mãe não estava aqui no meu casamento, mas ela ligou e perguntou, você fez bolo de noiva? Não, mãe, ninguém conhece bolo de noiva aqui. Sua mãe achou o fim do mundo. Achou o fim do mundo não ter bolo de noiva. Então, eu vou decorar. A gente até, como você comentou, de bolo com aspecto natalino. Para mesa de Natal, também é um bolo perfeito, fantástico. Você traz essas frutas, a uva passa, Aham. cereja. Cereja a gente pega bastante também para decorar os pratos de Natal, Sim. né? Damasco. Olha que delícia. Eu deixei ele um pouco sujinho de lado. Não tem problema, se não é sujeira é comida, né? Então, tá tudo certo. Lindo, Aqui lindo, só. Ana. E vamos com Adorei a nossa conhecer essa história, viu? cerejinha. E tá prontinho o nosso bolo de noiva. E eu imagino que é uma tradição que Prontíssimo. surpreende muito quem vem de fora, né? Pros Sim. casamentos de lá, né? Sim, sim. Porque de repente um bolo escuro, né? A noiva lá toda de branco, né? Então, ele traz esse contraste, Esse essa contraste, surpresa é. do bolo branco, claro, quando você parte tem
aquela cor escura. Uau, a massa é escura. Que pra bem vocês não é novidade nenhuma, né? Não. Turma, vamos conhecer o sabor Com certeza. desse bolo? Mimosa, eu tô encantada com a história do bolo. No seu casamento não teve bolo de noiva? Não teve No meu bolo também de não. noiva. Mas essa tradição de Mas congelar que o bom. bolo, eu já sabia dela. Ah. Eu acho que tem noivas que fazem isso Que com fazem qualquer isso, bolo, sim. né? Ah, eu acho que sim. Eu acho que confesso que eu tem não tinha essa ouvido história falar. de congelar bolo. Achei muito bonito. Bonito e com Muito, certeza tá muito gostoso. Vem, E tia, vem, Tutu. pra mim parece bolo de Natal. De Natal. Tá com cara? Que Vamos cortar um pedacinho já pra gente ver como é que ele é? Chega mais. Ai, que lindo! Olha lá, eles chegaram casando. Ah, gente que casou. lindo. Olha lá, tem um Olha bolinho nosso de bolo vocês. de casamento. Ai, noiva! Obrigada, tô tão feliz. Eu adorei o estilo de buquê. Você gostou? Tendência, né? Eu vou jogar esse aqui depois. Não joga, não. Melhor não, né? Esse não é indicado. Esse não. Ai, tá lindo o bolo, hein, Mimosa? E ele é claro por dentro? Não, Ah, ele é escurinho. Então, o Ah, interessante tá. é esse, porque como no casamento ele vai estar todo glaciado, né? Em volta ele vai estar todo branquinho. Ah, as pessoas olha cortam e tem uma que massa bonito. escura Cheio de dentro. fruta. E ele é denso, né? Ele é denso, ele não fica fofinho. É que nem o casamento. É denso. denso. É denso. O nosso Falou casamento quem vai nunca ser vai assim, casar, né? vai. Nosso Já casamento é separa, muito tu fofocado. corre. Eu não quero mais, Ah, separa. para, Heitor, não Já fala pedi assim. divórcio. Não, né? Mas já, gente. Ai, já. Vocês não vão, Assim, vocês tão vão fazer como eu, rápido. não vão Quanto tempo comer você tá o bolo casado? de um ano. Nem 5 minutos. Nossa, gente, estamos fazendo 8 já, viu? Nossa, é verdade. aninho, 8 anos de aninho. casado. Nossa, e a gente já viu tanta gente descasando por aqui. Mas Descasando, casando oito. Já Dia. perdemos uma Inclusive os turma. famosos, né? Já Ai, perdemos uma ai. turma aqui no Descasam caminho. pela Mas beleza. eu e o Heitor, estamos aqui. já teve uns divórcios. Só mais 2. Ai, Então quer dizer que o meu não é esse? É isso? outro? Não, o seu- pode qualquer um. Eu vou comer esse. o dela não é sem Não, tá vinho? comendo esse, é O verdade. meu, eu sim. tenho um bolinho individual. É verdade, É, esse esse aqui é o é o seu, individual. Pan. Ai, gente, olha que amor. Então só corta mais um. Eu vou casar sozinha mesmo. Casamento Olha, solo. olha. mas eu bonitinho. mereço tudo isso. Ai, olha. Ah, mas Que ficou lindo. lindo. Já deu, Ana? Eu fui pro Heitor. Vamos levar tudo pra mesa. Mas, Mimosa, quando você faz o bolo, o álcool dele já evapora Já também, evapora. né? Álcool. É só um Evapora. cuidado extra. Sim. Tá ótimo. Álcool. Oh, obrigada. Nada, linda. Imagina, você tá com a mimosinha hoje. Tá, a mimosinha tá ali. Mimosinha tá lá no celular. Ai, 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 que Bonitinho. lindo. Nossa, ele tá bonito mesmo. Que bolo bonito. Tá ó. bonito mesmo. Vou cortar uma fatia aqui do meu. E é realmente uma Atrapalha massa vocês. densa, mas macia. Macia. E, Muito o que é macia. gostoso, comer ele também junto com o glacê. Faz toda a diferença. O glafé. O glafe. Nossa, que bolo saboroso. Ai, calma, tô chegando. Tô chegando também. Tava cortando. Olha essa mexa, que delícia. Você sente os pedaços da mexa. Ó aqui, ó. Vou pegar com E ele glacê. é bem molhadinho. Bem molhadinho. A impressão que dá, você olha, você fica meio na dúvida se ele tá É, seco, se ele tá exato. embatumado, se ele Ele só- parece seco. Não é? Quando eu olhei, falei, nossa, é um bolo seco? Não é não, bem molhadinho. Acho tão bonito embatumado. embatumado. É um termo Bem bem, gostoso. gostoso. Eu adoro esse aspecto puxa-puxa que a mexa dá. Que a mexa É, dá, muito você gostoso. Sente, você sente a mexa. E comer ele junto com o glacê é Nossa, esse Verdade. glacê tá... É uma uma experiência experiência única. pernambucana. Adoro o efeito que a mexa dá. Super diferente, uma delícia. Muito bom, Ana. Tá pegando todo o meu branquinho. Peguei. E esse pudim maravilhoso que você trouxe? Ah, eu trouxe um pudim de tapioca. Ai, de tapioca. Tapioca. Nordestino, né? Pra completar a mesa. Lindo, tá muito bonito. Gostoso. Gosto de Tá E bolo. esse com gotinhas de chocolate? É, esse é com gotinhas de chocolate. É o quê? Uma rosquinha. Uma rosquinha. Uma rosquinha doce com... É, com gotas de chocolate. Isso. Deixa eu passar o Tá contato bonito, pra né? vocês da Ana. Porque daí você vai lá e de repente ficou alguma dúvida a respeito desse bolo tão diferente. Você vai lá no Insta, @chefanamimosa. Chefe com F mudo, tá? @chefanamimosa. Aceita encomendas? Como é que Aceitamos funciona, Ana? encomendas, casamentos, noivas pernambucanas. A gente trabalha com encomenda.
O ateliê tá todo vapor lá, chegando no final de ano, então a gente já tá com a agenda pro final do ano. Bolo de rolo, ela é a mulher, Bolo de viu? rolo. É o melhor. Bolo de rolo da Ana Bolo Mimosa. de Pelo rolo. amor de Então tá Deus. chegando as versões natalinas, o bolo de rolo do panetone, do chocotone. Ah, jura que De existe isso? chocotone, eu Chocotone. quero. Nossa, eu não É conheço. maravilhoso. Espetáculo, E Ana. tem noivas que fazem bolo de rolo pro casamento. Ah, é? Bolo pro casamento. Super bonito. Ele todo em camadas. Camadas, fica bem Nossa, bonito. nunca vi, deve ser lindo. E cobrem de branco, Cobrem né? de branco. Aí quando corta você vê as camadas. camadas. Super bonito. E também surgiu lá em Recife, o pessoal já tá fazendo o bolo de rolo com a massa do bolo de noiva. Ah. Então fica um bolo de noiva enrolado, todo coberto com glacê branco. Uau! Só Quanta ideias ideia boa, né? boas. Você está muito gostoso, Ana. Adorei também, muito Nossa, legal. uma delícia. Parabéns. É muita Adorei. lembrança de infância. É, Porque toda festa da minha família, batizado, casamento, aniversário, esse bolo. é bolo de noiva. E é engraçado que Que chama legal. bolo de noiva, mas tudo quanto é festa Tudo vai. Toda festa. E se não tem, o povo fala mal. Eu vi, tem que ser do jeito tradicional, né? É. E não Aqui pode pôr pasta aprendemos americana, gente. Por pasta americana, Esquece. vai falar mal. Minha mãe é a primeira a falar. Um absurdo! É um absurdo, bolo de Adoro. noiva não se cobra com pasta americana, com glacê. Ai, mãe, pelo amor de Deus, fica quieta. Bom, né? Ana, que delícia. Obrigada, viu? Obrigada. A gente vai Bonitinha continuar aqui demais. comendo, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Não temos, mas foi uma delícia passar esse feriado ao seu lado. Amanhã estamos de volta ao vivo. Um beijo, gente. Obrigada, curtam o feriado. Beijo, Beijo, meus amores. Bom Beijo, feriado. Então essa noite, amanhã a gente volta às 2h30. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.